Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dar continuidade ao nosso curso de demonologia e o mistério do mal. E como nós temos assim uma comunicação um pouco indireta com os nossos assistentes, com as pessoas que estão assistindo essas palestras, me foi pedido que eu falasse sobre a pessoa em si, o ser humano em si, a que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e como nós podemos dividir essa pessoa. Na realidade, nós não somos divididos. Nós somos um todo, e na volta de Jesus, quando Jesus retornar, que esse é o grande ideal nosso, da nossa vida cristã, nós vamos estar com o nosso corpo glorioso também. Então vamos dizer assim, nós temos um estágio, né? Deus nos cria no ventre da nossa mãe de modo espetacular, único, é Ele que cria, Ele que dá a vida, Deus Pai, e dali essa pessoa vai durar um tempo, conforme se ela recebeu o santo batismo, viveu na graça de Deus, ela vai talvez passar pelo purgatório e depois ela vai para o paraíso, mas ela ainda não está com toda completa essa, vamos dizer, essa plenitude do nosso ser vai acontecer com o retorno de Jesus, quando nós também vamos assumir então o corpo imortal. Aquilo que foi semeado na corruptibilidade será colhido na incorruptibilidade. Esse é um ponto muito essencial. Então me foi pedido que eu fizesse uma distinção entre espírito, alma e corpo, tá? Porque as pessoas ficam assim dizendo, mas por que nós temos espírito também? Como é que é isso? Aí vem a questão dos nossos amigos que acreditam na reencarnação, que eles acham que a gente é só espírito, o espírito que vai reencarnando várias vezes. Não, esse espírito é o local privilegiado de comunicação íntima com a Santíssima Trindade. Mas eu vou tentar explicar isso detalhadamente. Onde é que surge na palavra de Deus essa definição? É lá com Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. O Deus da paz vos santifique completamente, vos conserve íntegros em, agora vem, espírito, alma e corpo, e irrepreensíveis para quando vier o Senhor nosso Jesus Cristo. Esse é o ideal final, vamos dizer, é o final de todo o nosso processo de salvação, é o retorno de Cristo. Aqueles que estiverem vivos no momento em que Jesus retornar vão receber já, não vão ter necessidade praticamente da morte física, mas claro, vão ter toda a experiência desse retorno de Jesus, né? A gente vê isso na escatologia. Mas por que será que Paulo fala, né, em espírito, alma e corpo? Também no Catecismo, número 367, nós temos esse nosso auxiliar, que é muito importante, que eu estou justificando para vocês, depois a gente faz a explicação detalhada. Número 367, que é a parte aqui do fundamento sobre o ser humano, sobre Deus, nós temos assim: por vezes ocorre que a alma parece distinta do espírito. Assim São Paulo ora que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado de modo irrepreensível na vinda do Senhor. Foi isso que nós lemos agora. Agora, a igreja ensina que esta distinção não introduz uma dualidade na alma. Quer dizer, a alma não está dividida em duas partes, não. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. Então,
A mancha do pecado original, que eu tenho falado várias vezes aqui, né? O homem deliberadamente pecou, negou a bondade de Deus, levado pelo demônio, pela serpente que convenceu Eva, e Eva pecou por ser a mãe, né, que gera a vida, e passou o pecado para o seu companheiro, que foi Adão. Tá bem. Nesse momento, antes deles terem cometido o pecado original, eles tinham uma vida íntima, uma comunicação íntima com Deus. Quando eles cometem o pecado, eles sentem vergonha de Deus. Vocês se lembram até que eles vão arrumar aquelas folhas de figueira, não sei se não tinha umas folhas mais macia, bananeira e tal, foram pegar logo folha de figueira, que dá uma coceira danada. Me lembro quando eu era criança que eu subia nos pés de figo lá da mãe e da minha tia. Que coisa triste aquele leite de figo, quando cai na gente, fica se coçando, né? Mas isso é só uma brincadeira, para a gente não perder o fio da meada. O que acontece? Eles perderam a comunicação e ficaram com medo de Deus. Então, mas eles conservaram, e nós também conservamos, essa área nobre nossa foi muito bem avivada e ativada no santo batismo. Por isso que foi importante nós ter estudado os sacramentos antes, né? No santo batismo, eu vejo ali às vezes na lareira, né? As brasas, parece que não tem nada, parece que está apagado o fogo. Então eu vou lá e eu bato com ferro nas brasas, junto às madeiras que tem ali, e quando eu vejo, pegou fogo. Então nós estamos com essa área especial dentro do nosso coração, que antes era com muita facilidade que, antes do pecado original, Adão e Eva conseguiam se comunicar intimamente com Deus sem nenhum esforço. Nós vamos depois ver, nós já temos umas palestras sobre São João da Cruz, mas o caminho dos nadas que São João da Cruz nos propõe, de acabar com qualquer sentimento, com qualquer emoção, para que o Espírito Santo possa agir em nós, né, é o caminho da verdadeira libertação. Ele faz isso justamente para que essa dimensão que a gente chama de espírito dentro da alma possa ficar ativa completamente para nós nos comunicarmos com Deus. Eu tinha um exemplo que eu usava nas minhas palestras que seria assim, ó. Nós temos um telefone celular, né, que está com a linha, está com a bateria pronta, tudo pronto dentro do nosso coração. Ele está aqui dentro do meu coração, esse celular. O que eu tenho que fazer? Eu preciso ligar o celular e ativar o uso do telefone, né, para poder falar com Deus intimamente. Agora, se eu sou uma pessoa que fico ligado somente nas minhas emoções e vou dando bola para aquilo que o demônio vai me sugerindo, que o demônio nos quer arrastar para o lado sensível das coisas. Ele utiliza as coisas sensíveis para nos tentar, né? E nós vamos então deixando esse celular ali dentro totalmente desativado. E pode ser que ele até acabe perdendo a bateria, né? Estragando por falta de uso. Tá? Mas é muito interessante esse aspecto para nós, né? Então, o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. Sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. A tradição espiritual da igreja insiste também no coração, no sentido bíblico, do fundo do ser, onde a pessoa se decide ou não por Deus. É interessante essa parte do coração, né? Que normalmente o coração representa a parte sentimental mais profunda da pessoa, né? Então, a união do nosso coração com o coração de Cristo, com o coração da Santíssima Trindade. Vamos seguindo em frente.
A alma imortal é criada diretamente por Deus. Então, por exemplo, pessoal, e aí tem uma questão sobre o aborto muito séria. No momento em que nós temos, vamos falar assim em termos de ciência, uma célula diploide, que é o óvulo fecundado, nós temos o óvulo e o espermatozoide. Separados, eles não são seres humanos. Agora, no momento em que o óvulo é fecundado por um espermatozoide, ou por mais, depende se vão ser gêmeos ou não as crianças, né? Mas nós temos ali a criação de Deus. A alma imortal é criada diretamente por Deus. Isso foi demorando para a igreja decidir. Tinha uma época que até parece que Santo Agostinho dava um certo limite de tempo, mas isso é porque não havia a fetologia, né, que é o estudo do crescimento do feto. Então, no momento que você comete um aborto mecânico provocado ou com medicação, eu estou matando o plano de Deus em relação ao outro ser humano. Aquilo que a gente faz, por exemplo, a indulgência plenária, que nós rezamos por uma alma do purgatório e auxiliamos essa alma para ir para o céu, o contrário seria o aborto. Quer dizer, aí é pior ainda, porque eu faço que essa pessoa não exista, eu tiro todos os merecimentos dessa pessoa. Claro que Deus vai receber no céu, né? Claro, Deus é infinitamente bondoso e misericordioso, ele recebe esses infantes, essas criancinhas, esses fetos lá com ele. Mas é uma pena porque o plano de Deus em relação à vida daquela pessoa era um plano maravilhoso. E aquilo ali foi cortado. Então imagine a responsabilidade dessas pessoas que sustentam as clínicas de aborto e que promovem o aborto. Realmente a gente fala, a mania que o pessoal tem da esquerda de falar do nazismo, né? Nunca falam de Lenin, né? Mas falam de Hitler e tal. Todos foram bandidos? Todos. Hoje temos pessoas muito piores do que eles porque financiam a mortandade dos seres humanos antes do seu nascimento, porque já foi feita a concepção. Tá bom? Bom, vamos em frente aqui no nosso assunto, que é muito interessante. O homem é corpo e alma, o espírito é o lugar íntimo de aceitação de Deus. Então não é uma terceira divisão, né? O homem é um todo, né? Então ele é corpo e alma. E a alma tem dentro dela um espaço, vamos dizer uma gabine de telefone daqueles da Inglaterra, né? Que faz moda aquele tipo de coisa. Lá está aquela gabine dentro da alma, onde nós podemos nos comunicar intimamente com Deus. Então, o corpo e a alma fazem parte da natureza humana, é uma só realidade. Não existe duas almas, tá? O corpo e a alma são uma coisa só. Na alma existe um lugar que Deus habita. E aí nós temos a realidade sobrenatural da nossa existência. Então, claro, Santa Teresa tem o famoso livro Castelo Interior, em que ela representa a pessoa com castelo, as diversas moradas do castelo, e vamos dizer assim, o lugar onde o demônio tenta a pessoa é na parte mais externa do castelo, né? Quando a pessoa consegue, com a graça de Deus, vencer a si mesma, vencer as suas paixões, a sua sensualidade, vencer as suas inclinações ao mal, ao ódio, à falta de perdão, essa pessoa vai se adentrando dentro dela mesma e vai chegando, vamos dizer assim, no silêncio total da graça de Deus. E ali ela vai entrando numa comunhão íntima que ela não quer perder mais. Aí o pecado já não tem mais vez, o demônio também não tem condições de tentar essa pessoa porque ela está em total estado de graça. Agora, isso não significa que o demônio não queira fazer vexações nessa pessoa, humilhar, obsessões, como acontecia com o Padre Pio. E certamente o Padre Pio estava num altíssimo nível de comunicação com Deus, mas o demônio fazia misérias com ele, mas
sempre dando um tiro no pé. Eu já falei aqui várias vezes, o mal nunca irá vencer o bem. O demônio, os seus seguidores, os seres humanos ignorantes que seguem o demônio, porque só pode ser uma pessoa ignorante que siga o de Satanás, mas eles querem... Quem segue Satanás, nessas seitas satânicas e tudo, o consciente ou inconscientemente, querem vantagens, mas são vantagens para esse mundo. Não são vantagens para a eternidade, para aquilo que Deus preparou para nós. Então isso é muito importante que a gente tome consciência. O Espírito Santo habita esse lugar íntimo da alma. Nós temos a presença de Deus em nós. Pelo batismo somos templos do Espírito Santo. Nós vimos isso também. Por que você faz uma encomendação de um defunto e o sacerdote ou o diácono ou o bispo lançam a água benta sobre o corpo? Porque esse corpo, ele é um templo onde Deus habitou, tem que ser respeitado esse corpo. A igreja caminha para a vinda de Jesus Cristo. Estamos em um caminho de santificação completa. Então vamos dizer assim, pessoal, claro que o tempo de Deus é diferente do nosso. No momento que nós morremos, nós entramos no mistério de Deus. A igreja consegue, através do Espírito Santo, através do seu magistério, chegar até um certo ponto, mas existe um mistério daquilo que vem depois, o tempo de Deus que nós não sabemos, né? Como que ocorre isso, mas nós vamos ocupar também um tempo e um espaço diferentes do nosso aqui, certamente. Então, vamos dizer assim, o completar de toda essa jornada, das nossas lutas contra o demônio, contra o mundo e contra a carne, nós morremos e nós não precisamos lutar mais, nós vamos ser aquilo que nós optamos, tá? Infelizmente, a pessoa que fez uma opção fundamental errada, ela não vai para Deus, tá? E aí nós aguardamos o momento final onde Jesus retorna como rei rei do universo, né? Nós temos a última celebração do tempo comum, é justamente essa festa de Cristo Rei, que a gente lembra esse retorno definitivo de Jesus, e que nós devemos rezar para que isso aconteça o mais rápido possível, né? Então aí o que vai acontecer? Os mortos vão ressuscitar e vai haver então a determinação final. Aqueles justos que seguiram, que foram ovelhas e que não seguiram o bode é o símbolo dos que seguem o Satanás, porque o bode ele representa a desobediência, né? Vocês vejam o Baphomet, que é aquele demônio de Detroit lá, que eles fizeram uma imensa imagem com duas crianças perto, a cabeça, quase sempre a cabeça de um bode. O pobre do animal, né? Ele não tem nada a ver, né? Não é que agora vou odiar o bode, eu vou odiar a serpente, não. Mas é um simbolismo muito interessante, e vocês vejam nessas falsas religiões o quanto você paga pelo sacrifício de um bode. Corta a cabeça, faz um monte de coisa, porque ele representa a desobediência a Deus, né? Infelizmente, pessoal, eu não estou falando mal de ninguém aí, mas infelizmente as pessoas agem de forma inconsciente porque querem um benefício imediato de Deus. E a vida no Espírito, aí que está o problema, a vida nesta gabine especial que nós temos dentro da nossa alma, ela exige um total despojamento. Se eu não for uma pessoa despojada das coisas desse mundo, se eu fico meio em cima do muro, né? Por isso que a verdade nos tornará livres, né? E um bispo, um sacerdote, um diácono, o Santo Padre, o Papa, tem uma responsabilidade gigantesca, porque nós temos que agir segundo o Espírito, não segundo a carne.
né? Eu não posso de forma alguma arriscar o meu ministério sacerdotal por uma vantagem humana, por uma vantagem política, de forma alguma. E não posso errar nas minhas opções. Se, por exemplo, eu sei esse partido político ele é abortista, eu não posso mais segui-lo. Se esse partido é totalitário, é contra a liberdade humana, eu não posso seguir mais. Então, eu preciso estudar, raciocinar para fazer minhas escolhas certas. O demônio não consegue vencer a pessoa que tem sabedoria. Todo o nosso ser completo, espírito, alma e corpo, se preparam para a vinda de nosso Senhor. O espírito em grego é pneuma, que significa respiro. Tá? O corpo não respira mais quando está morto, né? Alma, psique, ou mente, a mente e as emoções. O corpo em grego é soma, que é a dimensão natural da nossa natureza. Bom, os gregos faziam uma distinção entre o homem material e o homem espiritual, tá? Mas nós aprofundamos esse pensamento grego, que é mais profundo, sem dúvida alguma, porque além de mais, eles eram pagãos, eles não acreditavam na Santíssima Trindade. Mais ou menos tinham um pensamento de algo, por dedução, talvez eles se aproximassem um pouco disso que nós temos como cristãos. A alma é um princípio que anima o corpo. Duas dimensões. Uma ligada ao corpo para animá-lo, é a dimensão sensível, e outra dimensão ligada a Deus, que é o espírito. Então a alma, vamos dizer, ela tem dois tentáculos. Uma associada ao corpo, para animar o corpo, que é a parte sensível, tá? E a outra parte, que é chamada de psique, tá? Depois pelo vocabulário grego. E a outra parte ligada à dimensão de comunicação íntima com Deus, que é chamado então de espírito. A parte superior de nosso ser, a alma que olha para o mundo. Deus se comunica conosco no espírito, outra realidade, que é uma realidade profunda, tá? O homem espiritual emigra dos sentidos para o espírito. Então nós temos o padre José Eduardo, estava assistindo uma palestra dele, é um grande especialista em São Tomás e grande palestrante. Ele usou esse termo emigração muito interessante, porque o homem ele está ligado aos sentidos e ele emigra para a parte espiritual, para o espírito. Onde é que o demônio vai atuar? O demônio vai fazer o possível, através do seu trabalho ordinário, a sua ação ordinária, que são as tentações, para que você permaneça somente com a questão da sensibilidade. Tá? Que é o caso, vamos dizer, das pessoas que têm uma bipolaridade espiritual. Quer dizer, aceitam, às vezes estão bem, às vezes estão mal, são melancólicos, então o demônio tem algum rancor, né? E o demônio se aproveita dessa instabilidade que as pessoas têm. Somos peregrinos do mundo sensível para o mundo espiritual da perfeita comunhão com o Senhor. Nós somos peregrinos, caminhantes do mundo sensível, das coisas desse mundo, para o mundo espiritual da perfeita comunhão com o Senhor. Por isso, pessoal, a questão da gula, a sensualidade, vamos dizer, é muito importante que a gente faça jejum, que a gente tenha uma vida de ascese, né? Que isso foi meio esquecido um tempo atrás, até mesmo pelos sacerdotes, pelos religiosos. E não se fala muito desse aspecto da ascese, né? Então nós precisamos realmente de uma ascese maior
Precisamos lutar contra os nossos sentimentos e emoções que muitas vezes nos falham e não nos mostram a realidade daquilo que realmente nós somos. O mau uso da liberdade humana através do pecado original fez que essa dimensão que agora nós temos, fosse diminuída. Então, o pecado original diminuiu a capacidade de comunicação com Deus. E o grande objetivo do demônio é nos eliminar o máximo que ele puder eliminar dessa comunicação. E também ele não quer que a gente estude as coisas de Deus, pessoal. Por isso que nós temos uma responsabilidade aqui, porque tem muitas pessoas desinformadas dentro da nossa igreja ou fora da igreja. Os coitados dos nossos irmãos evangélicos estão pondo em risco a sua salvação por causa da ignorância dos seus orientadores. Muitos deles não têm culpa dessa situação. O erro que Lutero cometeu, Calvino, etc., foi como se fosse o início de uma grande onda que até hoje tem pessoas perdidas na fé por causa disso. Agora, aqui vem um ponto muito interessante. Através da fé somos guiados pelo Espírito. Então, a fé guia o Espírito. No mundo dos sentidos, o que guia é aquilo que se vê. Então, por exemplo, é evidente que uma pessoa, um multimilionário desses, e quer prejudicar a humanidade para ele se tornar cada vez mais rico, ele só valoriza aquilo que ele vê. Deus eu não vejo, Deus eu não sinto, claro, porque para sentir a Deus, para ver a Deus, eu preciso do elemento fundamental que é a fé. Se eu não tiver a fé, eu não vou conseguir absolutamente nada. Deus utiliza uma linguagem paradoxal, para se comunicar conosco. O que é essa linguagem paradoxal? São João da Cruz usa isso nas suas poesias. Uma das poesias dele é A Noite Escura, ou também a representação da subida do Monte Carmelo, em que o homem tem que fazer essa negação de si mesmo para aceitar o tudo de Deus. Então ele tem aquela comparação que é bem conhecida de um lugar fechado onde não tem luz e não se vê nada. No momento que se abre uma fresta da janela, parece que a gente vê o raio de luz, mas na realidade nós estamos vendo aqueles pequenos pigmentos de poeira que ficam ali marcando aonde está a luz, mas nós não estamos vendo o raio de luz. Assim também é Deus. Deus está presente na nossa vida. Se nós não criamos essa sensibilidade e lutamos contra as tentações do demônio, é uma coisa real essa tentação, pessoal. Não pense que o que nós estamos falando aqui é uma coisa inventada. Não, o que eu estou dizendo é real. O demônio vai nos tentar até os últimos momentos da nossa vida. Então, quando nós vencemos isso, nós vamos então ter essa luz pura, essa luz sem nenhum tipo de poeira que vai penetrar no nosso coração. Eu preciso sair do mundo das consolações e ver a presença de Deus e ver aquilo que eu tenho de mais profundo na minha vida. Por que eu falo em mundo das consolações? Pessoal, nós temos muito cristão que é movido por motivações. Bom padre, eu vou lá. Padre é bom, eu vou lá. Padre não é bom, eu não vou mais na igreja. Eu vou no centro espírita porque lá eu fui bem recebido. Eu vou no tal pastor porque aquele pastor é bom. E assim por diante. Então, motivações totalmente do mundo do consolo, da busca de consolo. Eu preciso passar do material para o espiritual. É isso que o demônio não quer. Inclusive, o demônio se utiliza da matéria para poder se manifestar a nós. Ele precisa. E o demônio precisa do bem para ele se manifestar, porque o mal precisa do bem para ele se mostrar.
Por isso que nós sempre vamos ter inimigos, né? Porque aquelas pessoas que fizeram a opção pelo mal não vão nos amar, não vão gostar do nosso trabalho, né? Não podemos retornar ao Egito e às suas cebolas. Então, o que isso significa? O povo de Israel estava sendo liberto por Deus, estava sendo libertado por Deus daquela prisão do Egito, que representa a alma presa por Satanás, passou por um processo de libertação duro no deserto até chegar à Terra Prometida. Nós não podemos ter saudade da vida regressa que nós vivíamos antes. Isso é muito perigoso, porque o demônio ele mostra som, imagem, ilusões, recordações do passado, né? Que podem, na realidade não vale mais nada para mim isso. Para mim não vai valer mais nada. O que eu vivi em Rosário do Sul quando eu era jovem não vale mais nada para mim. O que eu posso fazer é pegar alguns exemplos e utilizar agora como uma coisa boa que me aconteceu. Mas eu não posso me servir do passado. Passou, passou. Mas o demônio ele fica com rancor, ele apresenta o rancor, ele apresenta a tristeza, ele apresenta os traumas, apresenta a nossa incapacidade de se relacionar com Deus, né? E nós precisamos reverter essa situação. Então vocês vejam, o ser humano, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos o espírito, a alma e o corpo, falando em termos de hierarquia. O espírito é a parte mais importante onde nós nos comunicamos intimamente com Deus. A alma é a administração do corpo, é a que administra o corpo e as coisas sensíveis, as emoções, e o corpo é o nosso burro de carga que nós levamos, que é muito importante, claro. A gente tem que preservar o nosso corpo, a nossa saúde, porque ele é o templo do Espírito Santo. Bom, então esse adentro que eu coloquei, na realidade não é um adentro, né? Porque é importante que a gente saiba onde que o demônio quer atuar em nós, né? Normalmente na parte sensível. Se você dá muito valor a essas coisas sensíveis, você provavelmente vai cair com mais facilidade nas tentações. Então eu preciso reverter esse lado e me entregar totalmente a Jesus. Nós vamos encerrando então mais uma colocação aqui, que Deus nos ajude a vivermos sempre essa nossa espiritualidade, essa força de união com Ele, nas batalhas contra o demônio que a gente vai apresentando durante as nossas palestras. Nós vamos ver a importância da oração, porque é através da oração que nós vamos fortalecer esse mundo da fé e vamos nos abrir à graça de Deus para concretizar a sua vontade. Grande abraço, não se esqueçam de divulgar o nosso canal, porque você, divulgando esse canal, você está colaborando com a catequese, com o crescimento espiritual dos teus irmãos. Aí lá, manda, olha, faça parte, se inscreva nesse canal, dê o seu like, acione o sininho para que a gente possa crescer junto na graça de Deus. Grande abraço, Deus vos abençoe sempre.